Olá, eu sou Cristina, secretária de Administração, trabalho aqui na Prefeitura desde 2013, sou graduada em Administração Pública pelo UDESC, tenho um mestrado pela Federal, entrei aqui como assessora, depois virei diretora, depois secretária adjunta e desde então assumi a parte da Secretaria de Administração. Por que eu contextualizo isso? Porque o tema da nossa fala hoje aqui é sobre mulher na política, mulher na administração pública. Muitas vezes a gente acha que não é possível chegar lá, a gente acha que a gente não tem capacidade ou que a gente não vai ter oportunidade. Realmente, às vezes a oportunidade é muito difícil, mas eu vim aqui hoje para trazer uma reflexão. Primeiro porque dia 8 de março, para mim, não é um dia necessariamente de comemorações. Nós mulheres ainda sofremos demais com várias coisas, preconceitos, situações que cada uma de nós sabemos o que a gente vive. Então, dia 8, eu gosto de trazer uma reflexão. Não precisa concordar ou discordar com a minha fala. O que eu gostaria que cada uma de vocês, ou cada um que esteja assistindo aqui, leve para si, é essa reflexão, essa pergunta, essa pulguinha atrás da orelha sobre alguns pontos que eu vou falar. E aí, eu vou começar a falar sobre alguns dados que provam o porquê que a gente não tem algumas oportunidades e porquê que a gente vai ter que lutar para conseguir conquistá-las. Durante toda essa pandemia, todos os pedidos de home office passaram pela Secretaria de Administração. De todos os pedidos de home office, cuja justificativa era cuidar do filho porque não tinha escola, foram de mulheres, 100% de mulheres. Isso significa que a mulher ela sempre coloca a família em primeiro lugar. Não é uma crítica, não é algo errado, não estou falando que isso não deve ser feito. Pelo contrário, eu acho até heróico que a gente se sacrifique tanto por quem a gente ama, pela nossa família, pelos nossos filhos, enfim. No entanto, isso prova que, mais uma vez, a gente sempre tem uma dificuldadezinha a mais para encarar a carreira. Porque quando a gente for contratado em outro lugar, por exemplo, eles vão levar em consideração isso. Que vou ter que pegar um filho numa creche, que talvez fique grávida, que tenha licença, maternidade. Tudo isso vai prejudicar a minha contratação e eu vou ter que me esforçar muito mais. Por que eu começo qualquer apresentação minha falando o meu currículo? Porque eu preciso. Porque a mulher, ela precisa o tempo todo justificar o porquê que ela conseguiu chegar naquele lugar. Porque o que acontece? Nós mesmas, nos julgamos demais. A gente aponta o dedo, aquela ali, a gente julga a moral, o comportamento uma da outra, ao invés de a gente se unir. Então, quantas vezes você já se pegou olhando para alguma mulher com cargo de liderança, de chefia, e pensou como é que ela chegou ali? Qual foi, o que ela fez, quem que indicou, ou com quem ela tem algum relacionamento? E somos nós mulheres, às vezes, que fazemos isso. E a gente não faz esse mesmo questionamento quando é um homem no cargo. Eu não quero levar aqui a questão de comparação, porque não é o meu objetivo, não vou fazer uma fala em termos feministas ou coisa do tipo. Eu quero fazer uma fala em termos de luta mesmo. Nós temos que ocupar os espaços da administração pública. Nós temos que ocupar os espaços políticos. E quando eu falo espaço político, não significa que a gente precisa se candidatar a vereador. Não, não é isso. Significa que a gente tem que ocupar os espaços lá no centro comunitário, dentro das escolas, a gente pode assumir um grupo de mães, a gente pode assumir um grupo do bairro, um grupo de idosos, a gente pode estar envolvido com grupos de igreja, a gente pode, inclusive, pensar em ideias de projetos, chegar num vereador e sugerir. Eu digo num vereador porque hoje nossa Câmara tem 17 homens, nenhuma mulher nos representa lá. Então, vamos usá-los para levar os nossos anseios. Eu vou citar um exemplo de um programa que pode parecer simples, mas que mostra o porquê que a mulher é importante dentro da política. O programa Ciclo. Esse programa, basicamente, é distribuição de absorventes para mulheres carentes. Aí você pode pensar, ok, é só uma distribuição de absorventes, mas não é. Vamos pensar aqui, cada 4 mulheres no Brasil, uma não tem acesso ao absorvente. Aí você pensa, nossa, não é a minha realidade. Não, não é. Não é a realidade sua, não é a minha realidade. A gente vive num outro contexto, mas isso existe. Você pensa que uma menina, numa idade, numa fase ali da pré-adolescência, adolescência, no período menstrual ela pode ser que não vá para a aula, ela desista da escola e isso acontece muito. Se ela desistir da escola, o que isso vai acontecer? Ela talvez tenha um emprego pior, talvez não consiga um emprego.
Então, a falta de um absorvente lá na adolescência pode impactar no futuro profissional dela. Por isso que é importante a gente pensar na mulher como um todo, na vida dela toda, tudo que ela vai enfrentar. Porque nós somos diferentes, homens, mulheres, as pessoas são diferentes. Quando a gente fala, a gente precisa só de igualdade, não é igualdade. A gente precisa realmente pensar no que a gente tem que enfrentar de dificuldade. E isso é só um exemplo. Um programa simples, que é significativamente barato, perto de outros grandes programas, e que pode mudar a realidade de muitas mulheres. E por que eu estou citando exatamente esse exemplo? Porque isso é a influência da mulher dentro da administração pública. A ideia surgiu, a ideia foi concebida, tem várias mulheres hoje envolvidas nessa gestão. A gestão anterior, sempre teve oportunidade para as mulheres terem cargo de gerência, diretoria, secretariado. Essa gestão é diferenciada se você comparar com outras gestões de outras prefeituras e tudo mais, ou governo estadual, federal, enfim. Nós temos muitas mulheres representando aqui em cargos de liderança e isso é um exemplo maravilhoso. Isso faz toda a diferença, porque a gente consegue pensar de outra forma. Exatamente essa diferença da mulher é que traz tanta qualidade para a gente. A gente consegue ter mais sensibilidade, mais carinho, mais cuidado. É instintivo nosso a questão do cuidado. Então, o que eu gostaria de levar para você é que você pode correr atrás de uma carreira melhor, que você pode estudar ou voltar a estudar, independente da sua idade. Você pode correr atrás de um sonho que engavetou lá no passado, porque te disseram que você tinha que fazer determinada coisa. Eu gosto de usar o exemplo da minha infância, da infância da maioria de vocês, eu tenho certeza, que é os brinquedos que a gente ganhava quando era pequena, né? Sempre foram brinquedos que induziam a gente o quê? A brincar de casinha, a cuidar de boneca, cuidar de um... Então, tudo isso induz a gente a crescer pensando que a nossa vida vai ser limitada a uma situação familiar apenas. E se você for livre para escolher isso, perfeito. Se você escolheu ter filhos, casar, cuidar da sua casa, é muito nobre, até porque ser dona de casa, ser mãe, é uma tarefa absurdamente difícil. Eu, assim, admiro demais quem opta isso para a sua vida, quem escolhe isso como sua vida, como destino, como missão. Só que isso tem que ser de você, você tem que ser livre para escolher isso. Não é que alguém te imponha isso. Então, se você tem algum sonho guardado lá na gaveta, algum sonho que você tinha lá na adolescência, de alguma profissão, alguma viagem, ou de alguma coisa que você sonhou em fazer, mas não fez por ser mulher, esse é o momento de pensar, será que eu não posso reviver esse sonho? E como é que a gente vai conseguir cada vez mais realizar esses sonhos individuais? Ocupando os espaços públicos, trazendo as mulheres para a gente uma lutar com a outra pelo bem do nosso grupo, do coletivo, da sociedade como um todo. Se a mulher vai bem, a sociedade vai bem. Então, isso não é uma crítica feminista, nem machista, nem nada disso. Esquece qualquer linha dessa daí de pensamento. Está falando aqui sobre união mesmo, coletividade, sobre saber pensar junto para melhorar a sociedade. Então, sinta-se livre hoje, no Dia da Mulher, pense o seguinte: é legal ganhar uma flor? É legal ganhar um chocolate, uma mensagem? É muito legal, mas é muito melhor ganhar respeito, é muito melhor ganhar oportunidade, é muito melhor resgatar algum sonho. Quem sabe estudar de novo, outra coisa, mudar de profissão, não sei. Pensa aí, leva para casa essa mensagem. Dia 8 de março é o dia de comemorar, mas é um dia de lutar, é um dia de mudar. Que todo ano a gente pare e pense, não só hoje, como todos os dias, como é que a gente pode melhorar a nossa vida, realizar nossos sonhos e como é que a gente pode melhorar a coletividade estando dentro do governo, estando dentro da política. E esse é o meu recado de hoje. Obrigada pela atenção.